Como que eu vou usar IA e fazer muito dinheiro como programador? Fica nesse vídeo que eu vou te passar uma ideia de como que eu vou fazer isso e como que você pode fazer isso dependendo do seu esforço e da sua vontade. Então bora lá. Antes de começar o vídeo, eu sou o Dev Pedroca, sou desenvolvedor de software, trabalho para gringa, crio conteúdo aqui no YouTube, também crio conteúdo lá no Instagram. Então já aproveita e me segue pra gente bater a nossa meta de 20 mil seguidores no Instagram. E se inscreve aqui no canal pra gente bater nossa metinha também de alcançar mais inscritos, porque aqui não tem um limite, entendeu? Então, cara, bora pro vídeo que é o que interessa de verdade, né? Como que eu vou usar IA para fazer muito dinheiro como programador? Novamente, separei em 3 pontos aqui para vocês terem uma ideia de como que eu vou fazer isso. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é que a IA, ela muda toda hora. E aí você vai perguntar, como assim, David Pedroca? Como a IA muda toda hora? Cara, é simples, é só você ver como que tá o mercado atualmente. A IA, ela sempre tá mudando, desde o ChatGPT pro Claude até mesmo Copilot, o Gemini, todas as IAs elas mudam, elas se atualizam, elas têm novas features, ela tem nova função e não para. A IA ela tipo vai atualizando de forma absurda, a tecnologia, o conhecimento é tudo sendo atualizado. Então não tem como você que tá querendo fazer dinheiro como programador com IA para acelerar o processo, para fazer diversas coisas, você ficar se preocupando em qual IA você vai usar. Se você vai usar o ChatGPT, então usa o ChatGPT. Se você vai usar o Claude, então usa o Claude. Não tem uma melhor, não tem uma pior, é tudo a mesma coisa, entendeu? Vai ter uma que vai se desenvolver mais rápido, só que em poucos dias, poucos meses, uma outra IA vai lançar uma feature que nenhuma delas tinha. Mesma coisa que está acontecendo atualmente. Tá tendo essa guerra entre as três bigs, né, que é o eu chamo assim, que é o ChatGPT, o Claude e o Gemini, e elas tretam entre si para ver qual vai trazer mais tecnologia, qual que vai trazer mais novidades aí pro mundo da IA, né? Então assim, não tem como você decidir, definir qual IA é a melhor, porque todas elas vão ser boas, se você souber usar, não vai ter diferença. Vai ter uma que vai ser melhor para código, sim, vai ter uma que vai ser melhor para geração de imagem e vídeo, e vai ter uma que é melhor para geração de texto, para estrutura de roteiro, para escrita, mas isso não importa. O importante é você definir e usar todas elas ou usar uma delas sem ficar com essa frescura de IA é melhor que IA, melhor que sei lá o que. Cara, não tem isso, beleza? Então, a primeira coisa que você precisa entender é que a IA vai mudar toda hora. É isso que você precisa entender. Primeira coisa é isso. E aí, queria definir com vocês o seguinte ponto, que é o seguinte: se você quer fazer muito dinheiro como programador usando IA, você tem que se aliar a ela. Você não pode virar um rival. Você não pode ficar igual esses devs que estão na internet aí, que ficam ridicularizando quem usa IA, que ficam desmerecendo o programador que usa IA, porque, cara, isso é o futuro. E se você não entende isso, se você não consegue fazer parte disso, você vai ficar para trás. Por quê? Você tem que usar isso como uma ferramenta que vai te auxiliar de forma muito produtiva. Você fazer um código na mão é muito menos produtivo do que você fazer um código com IA. Você desenvolver um site, desenvolver um sistema com IA é muito mais rápido. Só que, logicamente, você sendo programador, você tem toda a visão técnica por trás daquilo. Você consegue entender os problemas, você consegue entender os bugs e você consegue resolver isso de forma mais rápida. Diferente de um cara que é um vibe coder. O cara que é vibe coder, ele vai resolver os problemas, só que com uma demora extremamente alta, entendeu? Tipo, ele vai demorar muito mais para resolver todos os problemas do sistema que ele fez com a IA, diferente de você que vai demorar muito menos tempo, porque você é um dev, você tem todo o conhecimento técnico, entendeu? Então assim, a IA ela muda toda hora. E aí, o segundo ponto é como que eu vou fazer esse dinheiro, é que não existe um segredo. Essa é a verdade, eu já vou falar pra vocês, não existe um segredo pra fazer essa grana, para fazer uma grana absurda. Quem me acompanha aqui já sabe que eu posto diretamente vídeos sobre freelance, vídeos de como fazer dinheiro com programação e tudo mais. Então assim, não existe um segredo. O segredo que eu vou passar para vocês é o seguinte: se você usa IA nos seus projetos, significa que o processo ele se torna mais rápido. Ou seja, um processo que antes, o primeiro projeto que eu fiz ali, vamos falar, por exemplo, o primeiro projeto que eu fiz ali como desenvolvedor, eu levei mais de 2 ou 3 meses. Eu acho que eu levei uns 2, 3 meses para entregar o projeto para o cliente. E isso correndo contra o tempo, entendeu? Esse foi o primeiro projeto. Já os outros projetos que eu faço hoje, atualmente, eu não levo tanto tempo assim. Cara, em questão de semanas, eu fiz um projeto, pra vocês terem uma ideia, um projeto extremamente rápido. Em questão de 2 dias, eu já tava com o projeto completo, já tava com o projeto testado, tudo mais, validado. Repassei os testes, logicamente, não tava em produção, mas o projeto tava feito. Então, é tudo questão de tempo. Se você usa IA nos seus projetos, você vai ter um processo mais rápido para entrega. Se você tem um processo mais rápido para entrega, significa que você vai conseguir procurar mais clientes, você vai conseguir ter mais projetos. E isso significa que vai entrar mais dinheiro no seu bolso. E aí você vai pensar assim:
muitas pessoas comentam nos meus vídeos que é o seguinte: tenho medo de fazer vídeo, tenho medo de fazer vídeo não, né? Tenho medo de fazer projeto, tenho medo de pegar sistema, tenho medo de não entregar o que o cliente precisa. Cara, você vai entregar o que o cliente precisa, sabe por quê? Porque se você não entregar o que ele precisa, ele vai reclamar e você vai ajustar. Se você entregar o que está no escopo, que está organizado com o cliente, que está no contrato, é aquilo. Você não precisa ter dor de cabeça de entregar a mais, porque o a mais não paga suas contas, entendeu? Você pode sim fazer uma coisinha ou outra, um detalhe ou outro ali no sistema, para o cliente ficar tipo, uau, mano, esse cara é absurdo. Mas não, você tem que entregar o projeto para o cliente. Não se preocupe em entregar o perfeito, não se preocupe em entregar um projeto 100% desenhado, porque vai ter falhas, você vai ter que fazer um ajuste ou outro ali para o cliente, porque é assim que funciona. Mas a questão é que com a IA você consegue fazer isso de forma muito mais rápida, de forma muito mais produtiva, e assim você consegue também procurar mais clientes. E aí quando eu falo procurar mais clientes, não é só ir mandando mensagem e falar, oi, faço projeto, não. É você entender como você procura esses clientes, como eu já expliquei em outros vídeos que eu não vou explicar aqui. Mas é você saber se comunicar com o seu cliente, é você saber conversar com ele, entender a dor dele, que eu já falei isso diversas vezes, eu não vou repetir aqui, mas se você quiser assistir os outros vídeos, mas a ideia é essa. Procurar mais clientes vai te dar mais tempo de ter mais projetos, vai te dar mais tempo de entender como negociar, entender como conversar com o seu cliente, entender a dor do seu cliente, entender nichos fortes para você conseguir entrar em contato, para você vender o seu serviço, vender o seu produto e assim você ter mais dinheiro. E é isso que eu vou fazer, é isso que eu estou fazendo. Porque o cliente ele não quer nada perfeito, o cliente não quer sistema bonitinho. Logicamente, se você entregar um negócio bonito para ele, ele vai agradecer muito. Mas existem milhares e milhares de projetos que são o cara que é front-end. Eu sou um desenvolvedor full stack, eu trabalhei já no front-end, já trabalhei no back-end, hoje eu trabalho nos dois. Mas o cara que ele é front-end, quando ele vê um projeto de um cara que é back-end, ele fica em choque. Porque é um layout extremamente horrível, nada bonito, nada responsivo, mas o cara que é o back-end, ele entregou o que o cliente precisava, ele entregou a dor do cliente, o cliente tá ali pagando e tá feliz com o RPzinho dele, com o sistema de controle dele, e isso é perfeito, tá ligado? Não precisa de firula, o cliente ele quer solução, você vai melhorando depois com o tempo, conforme você vai tendo prática, mas no começo, cara, se você quer uma coisa, você quer fazer mais, você não tem que se preocupar com isso, faz uma coisa que eu gosto de fazer muito, que eu acho muito legal, é, por exemplo, a gente tem hoje o ChatCN, né, que é uma biblioteca aí com diversos componentes pronto. Usa essa biblioteca, tem diversas outras também, mas eu gosto muito do ChatCN, usa ela com você, cria os seus projetos com ela, você acelera muito o seu processo, não precisa ficar criando um componentezinho do zero, não precisa ficar criando um componente personalizado. Usa o padrão, o cliente ele não vai ficar olhando para detalhe toda hora. Se for um cliente que ele quer o negócio mais detalhado, você vai cobrar mais. Se o cliente quer o negócio entregue, você não vai cobrar tanto, entendeu? Mas o cliente ele quer solução. Isso aqui que é o importante. O seu cliente, ele quer solução, ele não quer que você entregue firula, ele não quer que você entregue um negócio 100% detalhado. Isso daí você tem que entregar como seu serviço, você tem que entregar um negócio bem feito, mas você tem que entregar principalmente a solução dele. Não adianta nada você ter 300 botões coloridos, ter um layout responsivo ali que faz desenho mágico quando você inicia o painel, se quando o cliente vai fazer a função que é exportar uma tabela e mandar para outro lugar, não vai funcionar, entendeu? Então é isso. O que vocês têm que entender é que não existe um segredo. Por isso que eu tô falando, eu vou conseguir fazer muita grana e vocês também conseguem fazer muita grana usando a IA, porque não tem um segredo. O negócio é você ir atrás de pessoas que estão precisando, você vai cobrar um valor, você vai conversar com elas, vai fazer a sua negociação, e em cima disso você vai conseguir a sua grana. E o não, ele faz parte do processo, né? Do projeto não, ele faz parte do processo, rapaziada. O não, ele faz parte. Você achar que você não vai receber não, que no seu primeiro projeto você vai receber um sim, que o cara vai querer fechar com você, você vai estar extremamente enganado, porque o cliente não vai fechar com você no primeiro projeto. Muitas das vezes o cliente não vai te fechar com você nem no 10º projeto. Você vai chorar e vai chorar para diversos clientes até você conseguir o seu primeiro projeto. Mas isso que é o lado bom, porque enquanto você tá tentando, você não vai ter a dor de cabeça de ter que, em um cliente só, ficar travado nele, porque você vai ter a IA ao seu favor. Então é assim, essas são as dicas que eu dou pra vocês e é assim que eu vou fazer essa grana, entendeu? Eu já tô fazendo isso, pra quem me acompanha já tá vendo isso, eu trabalho com freelance, trabalho com programação já faz um tempo, já faço essa grana já faz um tempo e eu não tô aqui pra vender nada pra vocês não, eu tô aqui pra realmente dar dicas. E aí você que tá me perguntando, como que eu faço com essa questão do contrato?
Como que eu faço com essa questão de negociação? Usa IA para isso. Eu usei muito o ChatGPT, ele é muito bom para essa questão de quando você quer pensar em organizar um valor, pensar em organizar um projeto, estruturar um contrato, estruturar um documento de requisitos. Você pode usar o ChatGPT para fazer isso, pode usar o Claude também, pode usar o Gemini, não importa. Eu tô falando minha experiência, eu usei muito o ChatGPT para isso, e até mesmo quando eu negociava os valores. E aí você consegue ter uma noção, porque eu já cheguei a organizar um projeto com o ChatGPT e ele me passar um orçamento de 10 mil. Só que eu tinha certeza absoluta que o cliente não iria pagar 10 mil. Aí o que eu fiz? Eu reduzi o projeto pela metade. Tipo, eu reduzi para 5 mil. Por quê? Eu sei que se eu reduzir para 5 mil, eu vou quebrar muito o valor. Logicamente, o ChatGPT me passou 10 mil. Eu reduzi para 5 mil o projeto, ou seja, quebrei muito valor, posso estar perdendo muito. Só que eu tenho a IA a meu favor. Ou seja, uma coisa que eu demoraria muito tempo, eu consigo entregar um mês, ou até mesmo menos tempo que um mês, entendeu? Então, assim, vocês terem esse feeling, entender tudo isso, faz parte do processo. Não existe um segredo para fazer dinheiro com programação. É simples. Tem gente que não é programador e tá fazendo uma grana absurda aí, porque os caras sabem conversar, os caras conseguem colocar, as pessoas conseguem colocar a cara aí no mercado, conseguem dialogar, conseguem conversar com as outras pessoas e conseguem entender a dor do cliente. Enquanto você tá aí chorando porque a IA vai substituir você, tem pessoas aí que estão usando a IA a favor dela para fazer grana. E é por isso que eu também vou fazer muita grana com IA e com programador, beleza? Eu já faço isso, então segue aí, pega mais dicas. Mano, me segue lá no Insta se você tiver dúvida, eu vou te responder por lá. Te respondo por aqui também, tem uns comentários que eu tô pendentes pra responder no último vídeo. Mas é isso, rapaziada, um vídeo rápido pra vocês terem uma ideia de como é absurdo a tecnologia, como que tá absurda a tecnologia. Antes pra você fazer 5 mil em um mês, demorava, cara, semanas pra você conseguir fechar um contrato. Agora, em um mês, você consegue fechar 2, 3, 4, até mesmo 5 contratos de 5, 6, 7 mil, até mesmo diversos projetos pequenos. Para vocês terem uma ideia, essa questão aqui de fazer projetos, quando eu comecei nessa questão de freelance, o ChatGPT, ele era a única IA que eu usava. E era podre, era muito ruim. Eu usava ele e, cara, eu fazia projetos por R$ 500. Eu pegava landing page e fazia por R$ 500. Eu consegui juntar uma grana bacana com isso. Então vocês conseguem ter uma ideia do poder que é usar a IA a seu favor. Porque eu tava na faculdade, tava fazendo estágio, e eu não tinha tempo pra ficar parando e fazendo detalhe de projetinho. Então eu usava IA e não chorava por causa disso não, entendeu? Eu acho que vocês têm que usar o máximo que vocês conseguirem. A ferramenta tá aí pra ser usada, beleza? Eu sou o Léo Pedroca, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, até a próxima, valeu!